Oi, oi, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para falar um pouquinho mais sobre superações, sobre correntes, sobre ajudar uns aos outros, porque é esse o nosso propósito de vida, né? Ajudar aqueles que estão precisando. Como? Com o que nós temos. O que nós temos? Aquilo que a gente superou, aquilo que a gente aprendeu, às vezes no sofrimento ou não, mas conseguiu adquirir essa segurança de vida e podemos sim ajudar outras pessoas, né? Podemos sim levantar. Eu me recordo de quando eu era criança, eu tinha um sonho assim, dentro da escassez da minha infância, né? Eu tinha um sonho de que pessoas bem-sucedidas pagassem cursos, né, para aquelas crianças carentes ali, a qual eu era incluída, né, para poder crescerem, evoluir. Essa era a minha mentalidade quando bem pequenininha, lá no interior de Rondônia, né? E hoje eu penso assim, não precisa ser só em dinheiro, né? Claro, o dinheiro ajuda, abre portas, tudo, mas a gente pode ajudar com palavras, com força, com palavras vivas, né? Reais, com apoios, com motivações reais. Né? Nesse mundo de tecnologia, as pessoas estão perto uma das outras, porém longe uma das outras, né? E aí eu venho hoje falar para ajudar nessa questão sobre testamentos. Vamos falar sobre testamento, herança deixada em testamento, lavrado lá, registrado, né? E há uns dias atrás eu estava lendo, né, a Bíblia e, e eu li essa palavra que sobre o que nós somos, né? Porque às vezes as pessoas chegam e humilham a gente, falam alguma coisa referente ao nosso comportamento, vestimenta, fala, nosso posicionamento, e a gente acredita, né? Muitas vezes a gente acredita nisso. Mas o que Deus fala a respeito de nós, a gente já não dá tanta credibilidade, certo? E eu estava meditando em Apocalipse, capítulo 1, que Deus diz assim, que nós fomos feitos reis e sacerdotes, certo? Tá lá em Apocalipse, capítulo 1, começa no versículo 5, mas tá um pouquinho, digamos que vamos chamar de parte B do versículo 5 e parte A do versículo 6, que diz assim: E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que, aí essa é a parte, né? Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo o sempre. Amém. O que isso quer dizer, né? Reis e sacerdotes. Vamos focar aqui nessa parte. Que Jesus ele nos amou tanto que ele ressuscitou dos mortos e nos fez reis e sacerdotes, rainhas e sacerdotisas. Então, vamos meditar um pouquinho sobre isso. Qual a função de uma rainha, né? O que é ser uma rainha? É você ter o teu lar, é você ter o teu príncipe, o teu rei, ter os teus filhos, teus príncipes, tuas princesas, né? É você ter um reinado. E isso no sentido financeiro da coisa mesmo, né? No sentido de prosperidade financeira, familiar. E em seguida ele diz que nos fez sacerdotes, né? Que é para poder resgatar aqueles que ainda não se entendem, não se vê como reis e rainhas, né? E aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei, por quê? Né? Se Deus nos fez, se Jesus nos amou de uma forma tão linda,
e nos fez reis e sacerdotes, por que nós não vivemos isso? Né? Ou vivemos parcialmente isso, de uma porcentagem bem pequena de tudo que ele diz que nós somos e temos direito. E aí vem a parte do testamento. Ele deixou isso para nós como herança. E isso, se você lê a Bíblia e você não lê o Velho Testamento e o Novo Testamento, o que quer dizer testamento? Alguém já tentou pesquisar assim o que quer dizer um testamento? Né? Qual que é o valor judicial de um testamento? Né? Digamos assim, alguém chega e diz para você: olha, Val, você recebeu uma fazenda de uma pessoa que deixou isso em testamento para você. Está aqui o documento. Será que eu vou falar, não, isso aqui não é bem assim, vou engavetar aquele papel, eu sequer vou ter a curiosidade de ir atrás, de ver, de descobrir o porquê, né? O que quer dizer aquilo? Porque quando diz palavra testamento, já nos desperta uma curiosidade, já nos dá uma certeza de que é algo muito sério, muito importante. Então, por que que as informações que estão na Bíblia, no Velho Testamento e no Novo Testamento, não nos desperta, né? Da mesma forma, não desperta em nosso coração, em nossa mente, o mesmo sentimento, a mesma ousadia de chegar e falar, não, é meu, foi deixado em testamento, tá aqui, é meu, né? E eu fiquei muito pensando nisso, meditando nessa palavra, porque a gente aceita muita coisa, né? A gente aceita a ficar no chão, a gente não acredita que possa existir uma luz no final do túnel, né? A gente não se sente capaz de ajudar quem precisa com o que nós temos, porque pensamos assim: eu não tenho nada a oferecer, quem sou eu, né? Quem sou eu para oferecer alguma coisa? E quando eu iniciei esse trabalho pelo YouTube, que ainda é muito pequenininho, mas tudo bem, eu sempre, o que me tocou o coração foi: eu tenho o que uma pessoa precisa, né? O meu jeito é o que uma pessoa precisa. Deus vai usar o meu jeito, a minha história para uma pessoa, né? E eu não posso guardar isso só para mim. É muito egoísmo da minha parte. Eu não tenho milhões em conta, milhões de seguidores, eu não tenho milhões de inscritos, mas eu tenho uma história. E eu tenho a certeza de que tudo isso é útil, sim, e vai levantar algumas pessoas. E é para isso que eu tô aqui, e é para isso que tô chamando as pessoas para embarcarem comigo, né, nessa jornada de crescimento, de ajuda, nessa corrente, para a gente poder ajudar outras pessoas a se levantarem de onde estão. Como eu costumo falar, a gente fica aqui no chão. De repente, a gente supera uma situação, vai para o próximo degrau, mas alguém ainda ficou aqui. E a gente pode, com a história de vida, a gente pode, com a nossa mão, a gente pode, com a palavra que nos deu força, ajudar essa pessoa a chegar aqui, e essa pessoa vai ajudar a próxima. E a gente vai seguindo essa escada, vai crescendo, um ajudando ao outro, um fortalecendo ao outro com as nossas vitórias. Porque se você tá numa escuridão, né, ou tá no lugar, uma mata fechada, e você vai chamando as outras pessoas, elas vão te seguindo, né? E se você supera situações, a tua voz, a tua vida vai atraindo essas pessoas. E
quando a gente pensa assim, né? Parece tão pequeno, tão pouco, mas a gente vai com o pequeno e o pouco mesmo. Porque se a gente não consolar aquele que tá lá, se a gente não resgatar aquele que tá ficando com a consolação que a gente recebe, com a história de vida que a gente tem, com as superações, a gente não tem por que estar aqui, né? Que esse é o sentido da nossa vida. Ajudarmos uns aos outros. Primeiro nos ajudar, nos fortalecer e então ajudar o outro. E essa minha corrente é sobre isso. É sobre o quê? É sobre ajudar, é sobre resgatar, é sobre levar vida, é sobre garantir que tem um testamento e nesse testamento constam muitas bênçãos pra gente, muitas superações, que nós somos reis e sacerdotes. A nossa função é reinar sobre uma terra, governar sobre uma terra e resgatar aqueles a quem Deus manda a gente resgatar. A nossa função é essa: trazer para Deus aqueles que ainda não conhecem Ele, trazer para Deus aqueles que não viveram essa experiência e não estão usufruindo desse testamento. Então, vamos comigo, vamos fazer isso, vamos seguir nessa corrente, vamos atrair, né? Vamos mostrar para que há uma saída, que a gente pode sim fazer a diferença na vida das pessoas com pouco tempo que a gente disponibiliza, com 10 minutinhos, 5 minutinhos, com o tempo que Deus precisa, né? E a gente vai conseguir sim. Vamos comigo, então? Aqui a gente vai encerrar esse vídeo com uma palavra que tá lá em Isaías 26, que diz assim: dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá e brotará Israel, e encherão de frutos a face do mundo. Vamos lançar essas raízes? Vamos lançar pelo mundo, onde os vídeos alcançarem, para que elas deem frutos, para que elas cresçam, floresçam e dê frutos. Obrigada, a gente encerra esse vídeo aqui e até o próximo. Tchau, tchau!